Ok, parte 2. A depressão tem sido nos últimos tempos um dos transtornos mais frequentes em Angola. A depressão é um transtorno mental que se caracteriza por excessiva tristeza, falta de interesse das coisas cotidianas e pela debilidade do estado físico. A depressão tem várias causas, uma das quais funcional por via da qual o indivíduo desenvolve transtornos de origem familiar. Há ainda causas secundárias, tendo em conta a existência de outros transtornos, podendo ser decorrente de problemas financeiros, econômicos e efetivos e conjugais. Assim remata o DEMAC. Meu caríssimo Antônio, gostei da sua abordagem e concordo contigo em muitos aspectos, mas só discordo quando afirmas que a juventude angolana não está assim, depressiva. Não, aqui não podemos generalizar, não é? Dizendo que não, toda a juventude não está. Mas a verdade é que há muitos jovens que já estão nesse estágio depressivo. E nos últimos anos, né, principalmente nessa década que estamos, há um índice elevado de subsídio. E boa parte desse ato de subsídio é causada, não é, pela depressão, não é? Os jovens, devido também à dinâmica da vida, não é? Os jovens estão cada vez mais depressivos, falta de emprego, por questões sentimentais, não é? Questões financeiras, então leva o indivíduo num estágio depressivo, e quando não tem acompanhamento psicológico desejado, não é? E ali também onde falha o sistema acadêmico, que não enquadra os psicólogos, este indivíduo tende a recorrer à última instância, que é o subsídio, não é? Mata-se porque não teve acompanhamento adequado de um especialista, ou porque não quis, ou porque não há de facto, não é? E o índice do subsídio vai aumentando. Então, não vamos dizer que a juventude angolana ainda não atingiu o estágio depressivo. Já há esses casos, mas não em todo o jovem, não em toda a juventude, mas uma parte da juventude angolana já está dentro desse estágio depressivo. Esse é o meu ponto de vista. Bom, essas foram as ideias do DEMACA, respondendo às ideias do Antônio Maravilha. Bom, a Leonice diz: como sair da depressão? Primeiro, construa uma rede de apoio. Segundo, reduza o estresse ao máximo. Terceiro, melhore sua higiene de sono, não é? Quarto, melhore seus hábitos alimentares. Quinto, aprende a lidar com os pensamentos negativos. São uma das coisas que podem ajudar a superar a depressão, segundo as ideias da Leonice Neves. Bom, o Lilo Snap também deu seu contributo. Ei, cheguei tarde, boa noite, people. Boa noite, já encontrei aqui um grande tema, um grande debate que é falar da depressão. Vou apreciar, depois darei o meu contributo. E, por outro lado, dizendo que os jovens estão a fugir na bebedeira para poder não entrar num estágio depressivo, isso também é muito relativo, não é? Há pessoas que fazem isso, mas há quem consome álcool porque já está na fase depressiva. Então aqui não vamos tentar generalizar, tipo, todos são assim ou não, mas há elementos, há indivíduos que já estão, não é, nesta fase. Olha, nós, nos últimos anos, as universidades angolanas formaram muitos psicólogos, mas poucos deles trabalham na sua área. Nós temos que ter psicólogo nas empresas, não é? Até mesmo nas igrejas, temos que ter psicólogos nas escolas, não perceber? Então, o psicólogo é um indivíduo muito importante, não é? Muito importante para estudar os comportamentos humanos.
Infelizmente, nós não temos, não é, esses elementos em várias instituições. Então, o indivíduo dificilmente sabe quando é que está em estado de depressão e se está, como é que está o estado, é avançado, não é avançado. Então, são questões que nós temos que, de facto, estudar. Por exemplo, temos um país desenvolvido, não é, que é o Japão, que tem um índice elevadíssimo de suicídio. Boa parte das causas desse suicídio é causada pela depressão. É um caso também muito estudado lá no Japão, para saber o que leva, né, essas pessoas estarem num estágio depressivo muito avançado. E nós também estamos a construir uma sociedade onde a depressão, de facto, está muito A Leonice, em forma de dar o seu contributo, publicou aí. A apresentadora Ana Maria Braga uma vez disse: feliz é aquele que saboreia quando come, enxerga quando olha, dorme quando deita, compreende quando reflete, aceita-se e aceita a vida como ela é. Não ouça críticas daquelas pessoas que nunca entraram na arena, porque da arquibancada é mole dar pitaco. Quem tem boca fala o que quer, quem é inteligente filtra o que ouve. O universo conspira a favor de quem não conspira contra ele. A vida não rebobina, ela só toca para frente. Então faça o que te faz feliz. Procure alguém que conheça a sua pior versão, mas em vez de ir embora, fique e te ajude a ser melhor. O segredo da vida é ter equilíbrio, 50% namastê e 50% si. Tem gente que diz ser cabeça aberta, e deve ser verdade. Tão aberta que o cérebro aproveitou e pulou fora. Foque em ser produtivo, ao invés de ocupado. Seja tão gentil, que quando você vir a máscara de alguém cair, você pega e devolve. Quando Deus criou a mulher, disse-lhe que o homem perfeito podia ser encontrado em qualquer canto do mundo, depois fez o mundo redondo. O prazer de acordar sem dor é uma dádiva. É atravessando os momentos mais difíceis da sua vida que você vai conhecer o melhor de si, e o pior de algumas pessoas. A vida é um eterno pêndulo entre o dane-se e o me ferrei. Às vezes perdemos tudo o que temos por não saber possuir. Nunca se desespere antes, nunca comemore antes e nunca abandone seu posto antes do fim da batalha. O mais capaz não é aquele que nunca falha, é aquele que nunca se entrega. Nossa sorte é que não somos feitos do que os outros pensam. Quando você decidir amar alguém, seja forte o suficiente para amar os seus defeitos também. Pessoas são imperfeitas, o amor não. Há quem diga que felicidade depende, antes de tudo, de bastar-se a si próprio, de não depender de ajuda, de opinião e, sobretudo, de não se deixar influenciar por ninguém. Siga o nosso perfil para assistir a parte 2. Obrigada. Ok. A Mariana responde: o acontecimento que causa uma depressão é como o divórcio, desemprego, perda de um ente querido, fim de um relacionamento amoroso, são causas frequentes de ter uma depressão. Mas a situação que favorece o estresse prolongado, como discussões frequentes no trabalho ou em casa, também pode levar a uma depressão pessoal. São as ideias da Mariana. A Leonice remata. Óbvio que sim, é muito normal, por isso é que existe temas para nos fazer aprendermos e transmitirmos aquilo que aprendemos. Ora, Oloduma, na verdade o tema depressão no seio da juventude angolana. Quando olho para a juventude angolana, não vejo a juventude angolana 100% depressiva. Por exemplo, se a juventude angolana é 100%, não vejo 60% da juventude angolana depressiva. Não vejo 70% da juventude angolana depressiva. E nem vejo 50% da juventude angolana depressiva. O que a gente tem que saber é identificar quando é que estamos dentro de uma depressão, e quando é que estamos dentro de uma frustração, e quando é que estamos dentro de uma tristeza, de uma falta de ânimo. Não é o fato da pessoa estar triste, a pessoa está frustrada ou está depressiva. Não é o fato da pessoa estar procurando emprego há muito tempo, está depressiva. Não, não é isso, atenção. A pessoa depressiva nem consegue comer, não sente gosto, não sente vontade de fazer quase nada. Muitas das vezes nem toma banho, não sente vontade de tomar banho, irmão. Eu não sei se tu estás a conseguir observar de uma forma mais ampla sobre o sentido da própria depressão.
Quem está deprimido não sente vontade nem de se alimentar em condições, não sente vontade nem de tomar banho, não sente vontade da sua própria higiene, não sente vontade de fazer nada, a vontade dele é ficar sentado, nem sai para ir beber, nem sai para ir jogar dado, não faz isso. Mas quando nós olhamos para a juventude angolana, encontramos os jovens como está desempregado, fica na rua a jogar dados, fica na rua a jogar batota, como está desempregado, fica na rua a beber um pacotinho, né, de besta, essa coisa. Não implica dizer que está depressivo, está frustrado. O que as pessoas têm cometido o erro é tentar associar a depressão a uma frustração. Atenção. E a outra coisa é o quê? As mortes que acontecem quando a mulher tira, o homem matou alguém por traição, ou melhor, de repente se enforcou, se matou, não sei o quê. Bom, isso é comum acontecer essas situações. Não implica dizer que no seio da juventude não há depressão. Há depressão sim, mas não digo que 50% dos jovens angolanos são depressivos, não digo que é 40%, até nem digo que é 60%. É minoria. Se fazer uma classificação de 100%, eu, pelo menos do meu ponto de vista, classifico que é minoria. Não é o absoluto, ou melhor, não é a maioria dos jovens angolanos que se encontram na depressão. Não é. Não concordo, porque se a gente profundamente quer estar num estágio depressivo, a pessoa no estágio depressivo não toma banho, não sente vontade de tomar banho, não sente vontade da sua própria higiene, nesse caso. A pessoa no estágio depressivo não sente a vontade de alimentar-se. Mas você vai ver o jovem angolano, principalmente o desempregado, é o mais goloso. O desempregado é o mais que se prepara com a sua própria beleza, nesse caso cuida da sua própria beleza. Você vai ver o jovem angolano desempregado, é o que fica na rua a jogar sueca, a jogar dama, a jogar dados, não é? A jogar nanterrito. Você vai ver o jovem angolano, é o mesmo que fica na rua a beber pacotinho. Então, nem o fato dele estar a beber pacotes, você vai dizer que não está depressivo. Não faça isso, mano. Não confunda a depressão com a frustração. A pessoa frustrada faz loucuras, mas não implica dizer que está deprimida. A pessoa triste não implica dizer que está depressivo. Para estar depressivo, analisa-se. Por isso aqui, atenção, não é qualquer pessoa que vai dizer que não, você está depressivo. É mentira, meu irmão. Para você ver que você está depressivo, a pessoa tem que um psicólogo, para dar por conta que o indivíduo está depressivo, ele vai olhar a partir do comportamento da pessoa, do que a pessoa tem feito, do que a pessoa tem pensado. Há necessidade de uma observação e experimentação para dar por conta que essa pessoa se encontra depressivo. Não é qualquer pessoa que vai olhar para o teu amigo e falar, não, teu amigo está depressivo. Não é qualquer pessoa que faz diagnóstico sobre alguém que está depressivo. Não faça isso. Ok, agora vamos ouvir as ideias do Lil Snap. Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a depressão, dizendo-vos que a depressão é uma doença que pode atacar qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo e qualquer... Bem, vou começando por dizer, né, a todos o que é mais ou menos uma depressão. Então, vou começar pelas causas. A depressão pode ser causada por estímulos endogenosos relacionados com o próprio indivíduo ou mesmo por um estímulo endogenoso, exogenosos, relacionados com diversas circunstâncias diversas que rodeiam o indivíduo, podendo ser considerado como uma patologia biopsicossocial. Existem efetivamente alguns fatores que não são, ou melhor, que são considerados como um risco e que podem influenciar o prognóstico da evolução e o tratamento da doença, nomeadamente os fatores de risco temperamentais, ambientais, genéticos e fisiológicos, modificadores de recursos. Os fatores de risco temperamentais dizem que respeito às características psicológicas de pessoa que apresentam níveis elevados de neurotrocismo, afetividade negativa,
encontram-se mais suscetíveis a desenvolver episódios depressivos como resposta a situações diversas da vida. Os fatores de riscos ambientais. Os fatores de riscos ambientais relacionam-se com experiências diversas de potencialmente traumáticas, sejam na infância ou na idade adulta. Essas experiências negativas aparecem potenciar o aparecimento de depressões. Os fatores genéticos e fisiológicos remetem-nos para o fator de hereditariedade e para a questão neurobiológica. Sabe-se que os familiares do primeiro grau do indivíduo com uma depressão possuem 2 a 3 vezes mais. Uma depressão não me apanha. É só ter. Quando estou triste, vou comer. Se eu tiver dinheiro, estou bem. Não tenho depressão na minha vida, nem preciso. Não faz isso. Depressão não me apanha, não posso. Bem, meu caro Antônio, responda-me sobre uma pergunta muito simples. É possível ou não é possível um indivíduo com depressão e viver tão bem socialmente? Do tipo, eu sou depressivo, não é? Mas jogamos bola, a gente vai à festa. É possível ou não uma pessoa com depressão ter esse tipo de ambiente? Olha, eu conheço casos de pessoas que suicidaram-se, não é? Porque estavam a viver um clima de depressão, mas não aparentava, não é? Ser uma pessoa deprimida, ok? Conversava normalmente, mas escondia muitas mágoas dentro de si, percebes? Então, eu penso que a frustração é outra coisa, não é? Temos aqui que definir bem exatamente o que é depressão, porque há gente que são deprimidas, mas não demonstram que são, mas no fundo são mesmo, não é? E infelizmente, tarde ou cedo, acabamos sempre de descobrir que essa pessoa fez aquilo porque estava totalmente deprimida. Eu acho que é possível, porque até temos o exemplo daquele digital que é influencer que foi na ilha que se matou. É possível, porque as pessoas não esperavam isso dele, porque viam que ele é uma pessoa sorridente, convivia com todo mundo. Ninguém esperou isso. Se calhar as pessoas mais depressivas são aqueles que transmitem alegria, não sei o quê. Porque a depressão é algo que nem todo mundo consegue notar no outro. Exatamente. Isso concordo com ela, não é? Sabendo que a depressão atinge mais ao sexo feminino, como é que eu posso dizer, né? A depressão é uma doença não favorável a ninguém, mas também tem as suas percentagens. Segundo alguns estudos, os cientistas dizem que a depressão atinge mais ao sexo feminino. Então, não digas que não tens depressão, porque depressão é um sentimento de desprezo, um sentimento vazio. É um sentimento vazio em que você sente sentindo, tipo, influente a cansaço e muitos outros sintomas. É exatamente isso. Nada. Só foi boa, Não, é verdade, coleguinha. Nós não podemos ficar deprimida, mas se for algo que acontece na tua vida, o que pode acontecer, né? Não digo que vai acontecer. Se aconteceu algo porventura grave, se você tiver com aquela mente assim estressada, atrás da opção de você tanto,
tanto pensar nesta mesma pessoa, não sei o quê, porque isso acontece mais quando nós perdemos alguém mesmo muito próximo, alguém mesmo, do coração, sabes, né? Acontece. Meu amor, eu posso dizer isso. De boca cheia, eu não sou depressiva. Como é que eu não vou dizer algo que eu não vou dizer se é algo que eu não sou? Não sou. Eu sou feliz. Eu quando estou muito triste, pego um prato de comida, como. Aqui na minha casa nunca me viram nem triste, nem no quarto, porque se isolar. Eu mexo só no telefone até dormir. Não faz isso. Depressão comigo não existe. E a falar bonito e certo, a depressão mesmo atinge mais nas meninas, porque as meninas são mais sensíveis, principalmente quando perdem alguém. Quando perdem alguém mesmo, e esse alguém foi muito, muito e bastante importante para esta pessoa, aí sim a pessoa entra em depressão, porque se não tiver alguém que lhe dá força, ou se ela não puder, porque há pessoas quando sofrem esse tipo de problema, não se abrem. E se for um tipo de pessoa assim, fica mesmo deprimido. Não ter alguém para conversar, não tem alguém que lhe dá apoio. A depressão ali mesmo aperta e bastante. Olodum, é bem possível. Na verdade é possível, sim. Alguém que está bem de vida socialmente, mas em contrapartida está deprimida. É possível, com certeza. O que acontece na maioria das vezes é que a depressão tem estágios. Tem estágios. A depressão ela pode começar de uma forma simples, não é? E depois vai indo muito mais além. E, na verdade, segundo alguns psicólogos, segundo alguns psiquiatras, eles dizem que a depressão em si não tem cura. Ela apenas reduz-se. Nesse caso, a partir de exercícios de terapias, de aconselhamento psicológico, faz com que a pessoa vai mudando aquele comportamento depressivo para procurar entrar agora num comportamento positivo, num comportamento de ânimo. Mas em contrapartida, o estágio depressivo ainda fica ali escondido no seu próprio íntimo. Porque, na verdade, o que o psicólogo quis dizer com isso? Que a qualquer momento que a pessoa ficar triste, se não controlar a sua tristeza, a sua tristeza pode se desencadear a uma profunda tristeza que vai dar origem, certamente, a um estágio depressivo. Agora, preste bem atenção. As pessoas ricas que normalmente ficam depressivas, elas são fáceis de serem observadas quando elas se encontram depressivas, mano. Muito fácil. O problema é que as pessoas ricas não querem observar seus próprios comportamentos. Uma pessoa rica, quando está depressiva, uma pessoa que está bem socialmente, quando se encontra depressiva, de repente tirou-se a vida, essa coisa toda, é porque infelizmente ninguém esteve lá. Quando essa pessoa vai para o quarto, começa a chorar sozinha, ninguém conseguiu observar. Quando essa pessoa vai para a casa de banho, faz 1 hora na casa de banho, afinal está a chorar. Ninguém conseguiu observar quando essa pessoa está a sorrir, mas infelizmente está a forçar o sorriso. Ninguém conseguiu observar. Mas, na verdade, essa pessoa estava deprimida. Agora, quando o estágio é avançado, a coisa é profunda. Você vai ver o jogo angolano. O angolano não chora porque não tem emprego. Não tem emprego, me dá seu emprego. Não chora. O jogo angolano, pelo contrário, vai desenvolver a cabeça. O jogo angolano procura se divertir para esquecer um pouco o que está acontecendo nessa merda do país. Você está vendo o jovem angolano está frustrado, está a fazer manifestação. Você está falando que o jovem angolano está depressivo porque está fazendo manifestação. Não faça isso. Olha, Antônio, concordo contigo. Mas aquele ponto que disseste que o angolano não entra em estágio depressivo quando perde emprego, isso é simples, porque nós, boa parte da juventude angolana não está empregada, não é? Então, se não tem emprego, vive de biscados. Então, pelo menos sabe o que não, sou ajudante da pedreira, ou aquela da mecânica, vai ganhar qualquer coisa, né? Mas a depressão é um tema novo na nossa sociedade.
e aos poucos vamos saber de facto o que ela é e como é que funciona, não é? E como eu disse anteriormente e repito, nós precisamos de atuação de psicólogos, não é? Em diferentes instituições, tanto nas igrejas, nas escolas, como também nas empresas, não é? Precisamos de psicólogos para poder estudar de facto o nosso comportamento. Temos gente deprimida que não sabe que é deprimida, então nós precisamos resolver isso. Agora, caso se tem cura ou não, isso debate-se, não é? Eu já li alguns artigos que dizem que tem cura, outros artigos que dizem que não tem cura, mas concordo também com... Bem, a sua análise concernente a não ter cura também é muito convincente. Mas pronto, precisamos de facto da atuação de psicólogos que de facto são pessoas adequadas que possam nos ajudar, não é, a evitar ou a sair de depressão. Olha, falando assim, Antônio, vejo que tens razão, né? A depressão mesmo, até certo ponto a cura, porque depressão são sentimentos, estás a ver? São amarguras que nós acarretamos na vida, são coisas que nos perplexam a mente, não conseguimos pensar, não conseguimos agir, estás a entender? Então, a depressão assim cura, né? Assim cura, segundo alguns estudos que os cientistas fazem, segundo os professores têm dito para nós, alguns psiquiatras, alguns psicólogos, dizem que a depressão sim tem cura, até um certo ponto. Porque a depressão tem cura como? Quando é tratada logo de início, ela aí não tem como estar avante, porque a pessoa consegue identificar que não, eu estou em depressão e vai recorrer a uma ajuda, e essa ajuda vai ajudá-lo a sair dessa situação. Na verdade, sim, né? Não digo que... Eu não falei que não tem, não falei também que tem. Eu disse apenas que alguns psicólogos e psiquiatras dizem que não é taxativamente cura. Eles associam a depressão como o febatoide ou a infecção urinária, que são doenças que estão sempre no nosso corpo. Elas apenas baixam, né, o seu efeito, mas a qualquer momento podem vir de novo. A qualquer momento podem vir de novo. Então, eles associam também a depressão como isso. Uma doença que melhorou um estágio que, na verdade, todos nós temos, mas em contrapartida, aparecem quando a gente dá lugar a tristezas profundas. Mais ou menos isso. Porque todos nós estamos propensos a desencadear esse mesmo estágio de depressão. Estamos, sim, estás a ver? É mais ou menos isso. Mas, pronto, é uma área que pode se discutir muito, porque para a gente superar certas tristezas profundas, mágoas no nosso coração, já que as situações de sentimento, nós temos muitas formas. Muitas. Uma delas é exercício físico, uma delas é aconselhamento até de pastores, ler a própria Bíblia, ouvir louvores, essa coisa toda. Tem muitos métodos que podem nos deixar motivados, né? Mas a qualquer momento podemos entrar em um estágio triste, de uma tristeza profunda. Mas em contrapartida é basicamente isso. Não deixa de fora nada, é tudo verdade. Mas só que, até um certo ponto, nós deveríamos ter em conta que a depressão mata. E mata mesmo brutalmente. Porque quem encaminha tudo para o nosso corpo é a mente. A mente está perto, ou melhor, o cérebro, a mente está perto dos olhos. E os olhos e a mente têm uma conexão rápida, de milésimo. Então, se porventura eu caia em depressão, né? Porventura eu caia em depressão. Eu se cair em depressão porque perdi um ente querido, perdi coisas que
possivelmente me beneficiariam para a vida. Então vou ter um choque. Vou estar perplexo, vou estar traumatizado com aquilo, estás a ver? Vai cair um vazio em mim. Vamos, supomos uma traição. Como é que se sente um homem traído? Aquele vazio, aquele flor que sente por dentro. Como é que ele reage? Como acontece, estás a ver? Então, para terminar com isso, ou melhor, porque a depressão não vai terminar agora, né? Mas para nós combatermos já isso mais cedo, o melhor método de combater a depressão, no meu entender é que quando você perder alguma coisa, não baixe a cabeça, ergue, vê que aquilo que foi é porque não era para ser seu, é para ser de uma outra pessoa. Então, já falando, entrando mesmo já lá na depressão, a depressão é um sentimento, é um vazio que destrói. E destruindo isso, ele não destrói somente a pessoa que está com a depressão, destrói as pessoas que se encontram ao redor da pessoa que está com a mesma doença ou a mesma situação. Porque você caindo em depressão, eu estando contigo, quem vai sofrer mais será eu. Ou, tipo, você vai sofrer e eu também sentirei aquela dor, porque eu não vou aguentar te ver num mundo em que você próprio não se reconhece, um mundo desligado, em que eu, para falar contigo, tenho de procurar palavras para poder sensibilizá-lo, para poder encaminhá-lo num diálogo franco, e é muito, muito complicado, estás a ver? Esses são tipos de doenças, esse é tipo Alzheimer, que te faz esquecer até teu próprio nome, é muito complicado. Leonice, você também, eu não te entendo. Já ficaste aborrecida com o tema para nos falares isso? Tu estavas a dizer que o tema então não está a se debater, estavas a procurar falar de que não, o tema é importante, que estás a procurar forma de falar sobre esse tema. Agora é como? Já te aborreceu? Vocês mulheres são assim bem confusas porque... Porra... Quando começa a dizer isso, se está te chateado, se está frustrada porque já se cansaste de ouvir o conteúdo do debate, é simples, não tecla, mano, desliga a tua rede ou não entra de novo no grupo, é simples. Não diz isso, filha. Você que estava parecendo interessante, abriste mais a boca, falaste isso, porra. O conselho não é mal aconselhar. Você acha que o tema que a gente está a debater aqui não é um conselho para todos do grupo, para todo mundo, não só para todo mundo do grupo. Aí cada pessoa, cada um de nós do grupo, vai tirar o conhecimento de cada um que está a exprimir aqui, para passar aos seus irmãos, aos seus pais, aos seus amigos, aos seus vizinhos, para espalhar a sociedade. É um ato de bondade que nós, para além da bondade, é um ato de como posso dizer, é um ato de Bom, aqui chegamos ao fim com o áudio do Lilo Snap. Eu vou ler rapidamente aqui, onde o detetive Bué Vivo vem dizendo: as pessoas também perguntam como é o início de uma depressão. O início da depressão pode ser muito variado, dependendo da personalidade, temperamento, eventos que desencadeiam a doença, gênero e idade de cada pessoa. Os sinais frequentes mais comuns são tristeza, falta de vontade, interesse e pensamento de ruína. Pronto. Quais são as 5 fases da depressão? 6 tipos de depressão. A depressão maior. A depressão maior é o tipo mais grave de depressão. Distimia, entre os tipos de depressão. A distimia é menos grave que a depressão maior. Depressão ansiosa. Esta é o outro tipo de depressão que está presente em um número significativo de pessoas. Depressão psicótica. Depressão pós-parto. Ok?
E ele continua. A depressão é uma doença que, embora seja de extrema gravidade, pode ser muito fácil de ser negligenciada. Isso acontece porque é um hábito muito comum, além de pouco saudável, que as pessoas escondem os seus sentimentos por medo de serem vistas como fracas ou mesmo julgadas pelo que realmente existem em seu interior. Essa sede de atingir um limiar imposto pela sociedade, onde nem tudo ou todos são aceitos da maneira como são, verdadeiramente tem tornado a sociedade cada vez mais doente, mentalmente falando. A principal característica dessa doença é a perda de interesse pelas situações cotidianas, por mais que antes da pessoa adoecer fossem tarefas prazerosas ou menos parte de seus afazeres diários. A tendência da pior faz com que cada vez mais a pessoa perca a sua capacidade de levar a sua vida de forma normal e ocasionando em situações cada vez mais excludentes de uma vida normal e suas relações tanto sociais quanto profissionais. Bom, ainda acrescenta, né? Esse é um transtorno psiquiátrico que afeta pessoas de todas as idades e qualquer gênero ou etnia. No entanto, ela é bem mais comum entre as mulheres por uma série de fatores que vão desde sua rotina conturbada, que muitas vezes as obriga a ter até 3 turnos de trabalho, sem que haja muito tempo para descanso, lazer ou mesmo pensar nela própria. Além disso, como depressão é também o resultado de certas disfunções químicas no corpo, o fato de mulher precisar passar por situações como a gravidez, menopausa, aumentam ainda mais as chances de que ela desenvolva um quadro depressivo. Dentre as substâncias químicas que desequilibraram em nosso organismo, quando passarmos por uma depressão, temos a falta da serotonina, que é um neurotransmissor responsável por proporcionar os nossos sensações e bem-estar. Ela também controla a dor ou então o excesso de cortisol, hormônio da raiva e do estresse no sangue, que pode ocasionar, entre muitas coisas, o entupimento das veias e problemas no coração. Ainda o mesmo detetive Boi Vivo arremata. Quais são os motivos que desencadeiam a depressão? As causas da depressão podem variar desde as mais simples aos mais complexos, que vão desde fatores internos e externos. Dentre os mais conhecidos, os fatores para a depressão temos os seguintes listados. Hereditariedade. As chances de alguém que tenha um parente próximo diagnosticado com depressão ou qualquer outra doença psicossomática. Doenças persistentes de relação mental. Doenças como bipolaridade, ansiedade e outros transtornos podem ser uma das causas para o desenvolvimento da depressão. Situações estressantes recorrentes. Uma pessoa que não consegue se esquivar de uma rotina estressante tem uma forte predisposição para depressão. Ansiedade. Assim como o estresse, a ansiedade é também uma doença relacionada com a depressão. Obesidade. Pessoa acima do peso pode desenvolver distúrbios emocionais, podem ocorrer devido à sua má relação com a comida ou com sua autoestima, além de causar também doenças físicas que também podem levar à depressão. Sedentarismo e má alimentação.
sedentarismo e má alimentação. A falta de exercício, assim como a ingestão de alimentos prejudiciais para a sua saúde, podem ser fator relevante no desenvolvimento da depressão. Vícios. Utilizar qualquer tipo de substâncias ilícitas ou abusar de álcool e do tabagismo são condições facilitadoras para qualquer tipo de doença, inclusive a depressão. Abuso da internet e redes sociais. Quando uma pessoa passa muito tempo em suas redes sociais, algumas coisas podem ser indicadas. Ouçam bem. Abuso da internet e redes sociais. Quando uma pessoa passa muito tempo em suas redes sociais, algumas coisas podem ser indicadas, como a falta de relações sociais verdadeiras. Por exemplo, isso pode ser um indicativo de solidão ou uma baixa autoestima. Traumas físicas ou psicológicas. Podem ser acidentes graves que tenham provocado fortes lesões que demoram para ser curadas, ou então impactos psicológicos negativos como a perda de pessoas queridas ou de emprego. Batidas fortes na cabeça, lesões cranianas podem provocar distúrbios, inclusive a depressão. Problemas cardíacos. Como já foi dito, certas substâncias liberadas no corpo, quando passamos por sentimentos negativos, podem ocasionar um bloqueio das veias e artérias, provocando um esforço maior do coração. Observando as causas podem acarretar um quadro depressivo, assim como os principais sintomas gerados por esse quadro. São de fundamental importância para quem precisar entender pelo que pode estar passando ou mesmo para quem queira auxiliar algum conhecido que possa estar sofrendo desse problema. Além dessa causa, alguns sintomas podem indicar também um possível quadro depressivo, assim como a necessidade de buscar ajuda. Sintomas como cansaço, fadiga, irritação extrema, angústia, tristeza profunda, crise de ansiedade, autoestima baixa, distúrbio de sono, falta de interesses por atividades prazerosas, negativismo, pensamentos pessimistas, desejo de morte, compulsividade, problemas para se concentrar, perda de líbido, impotência diante de tarefas, por mais simples que sejam. Ok? Assim foi a conclusão do nosso debate. Pessoal, se inscrevam no canal, ok? Deixem os vossos comentários quanto ao debate. Voltaremos na próxima semana.